Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de música. Semana passada, então, vocês só ficaram com os slides da parte 2 dos compositores brasileiros, os 30 compositores brasileiros. O professor teve um problema de saúde, teve que tirar o siso, teve que tirar um dente, então ainda estou em fase de recuperação, mas estou bem, graças a Deus. Foi bem sucedida a extração do siso, Tem aquela fase de recuperação, de ficar inchado, de muita dor, mas o professor já está se recuperando. Então, agradeço aí a vocês que ficaram sem o professor de música nesta semana, nossa aula gravada e ao vivo também, tá? Por impossibilidade de falar por causa então dessa extração do dente, do siso, Mas o professor está bem, agora estou gravando essa aula para vocês mais uma vez, E hoje nós vamos ver a parte 3 dos maiores compositores, os 30 maiores compositores brasileiros, Então nós vamos ver mais essa parte dos nossos queridos compositores. Claro que não são todos, São os 30 maiores, temos muito mais compositores e depois eu vou pedir uma ajuda para vocês no final dessa aula, ok? Então vamos lá. Compositores brasileiros, parte 3. Então veremos a seguir a terceira parte dos 30 maiores compositores do Brasil. Então, como nosso primeiro compositor brasileiro é o famoso e conhecido Chico Buarque, então nascido em 1944, Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Olha que música, Chico Buarque de Holanda é o autor desse clássico e de tantos outros que marcaram a música popular brasileira. Amigo de Tom Jobim, Toquinho, Vinícius de Moraes, Baden-Powell, Caetano Veloso e Francis Haime, ele fez uma série de canções que entraram para a história. Filho de uma pianista com um historiador, Chico começou a compor e a cantar com as irmãs. Se apresentou no programa Fino da Bossa, em 1964, apresentado por Elis Regina. Esse foi um dos primeiros pontapés da sua carreira. Seguiu gravando disco, se apresentando e escrevendo. 2 anos mais tarde, emplacou seu primeiro grande sucesso, A Banda, cantada por Nara Leão. A composição venceu o Festival de Música Popular Brasileira. De lá para cá, Chico não parou e continua enchendo nossos dias com belas canções. Então, Chico Buarque de Holanda esse compositor famosíssimo. E o nosso próximo compositor, então, é Aldir Blanc, de 1946 e falecido neste ano, 2020. Gosta daquela música O Bêbado e a Equilibrista? O hino da lei de anistia, cantada por Elis? Sabia que a composição é do Aldir Blanc, feita em parceria com João Bosco? O cantor e compositor brasileiro nasceu no Rio de Janeiro, se formou em medicina e chegou a se especializar em psiquiatria, mas em 1973 largou a área médica para o alto e foi viver de música. Seu primeiro sucesso foi no início dos anos 70. A canção Amigo, é para essas coisas, foi feita ao lado de Silvio da Silva Júnior. Depois vieram outras composições, como Ela, O Mestre Sala dos Mares e Dois pra Lá, Dois pra Cá, gravadas por Elis Regina. Quem gosta de Elis Regina foi gravado por ela. Mais um compositor famosíssimo também, muito famoso, Alceu Valença. 1946 foi a data que ele nasceu. Um dos nomes mais importantes da música popular brasileira, MPB, o pernambucano Alceu Paiva Valença é um dos compositores nordestinos de maior sucesso no país. Possui indicações ao Grammy e importantes prêmios nacionais como o Prêmio da Música Brasileira. A sua maior contribuição para a música nacional foi a ideia inovadora de incorporar a guitarra elétrica aos sons nordestinos. Vejam só. Hoje, Alceu é um respeitado compositor brasileiro, criador de algumas das músicas mais famosas do país, como Tropicana, Girassol e Coração Bobo. Então, Alceu Valença. O nosso próximo compositor é o Toquinho, também muito famoso. 1946 foi a data em que ele nasceu. Antônio Pesce Filho nasceu em São Paulo e tornou-se um dos maiores violinistas que o Brasil já viu. Além disso, possui mais de 100 composições feitas em parcerias com outro grande artista,
Vinícius de Moraes, que nós vimos em slides anteriores, nas aulas anteriores, de quem foi o grande amigo. Mais conhecido pelos seus sucessos infantis, como a clássica Aquarela, Toquinho co-assina algumas das composições mais lindas e famosas da música popular brasileira, como Garota de Ipanema. Evoluiu como profissional ao lado de outros grandes nomes, como Elis Regina, Bossa Jazz Trio, Geraldo Cunha e Chico Buarque. Então Toquinho, famosos também nas músicas infantis e em outras músicas também. Djavan, também muito famoso, 1949, a data de nascimento dele. Nascido em Maceió, Djavan Caetano Viana saiu de sua cidade natal para tentar a carreira musical aos 23 anos de idade, com o que havia aprendido como amador. Teve a sorte de ser apresentado ao então presidente da Som Livre, que, encantado com o talento do artista, conseguiu que ele cantasse alguma das famosas trilhas sonoras de novelas da Rede Globo. Então, com pouco mais de 25 anos, Djavan passa também a compor e engata alguns dos hits dos anos 70, como Flor de Lis e Fato Consumado. Desde então, não há como falar em música popular brasileira sem citar Djavan, o artista que influencia até hoje grandes sucessos nacionais. Então, ele fez bastante trilha sonora para as novelas da Globo, né? Djavan também muito famoso, certo? Temos também Cazuza, nascido em 1958 e faleceu em 1990. Agenor de Miranda Araújo Neto nasceu no Rio de Janeiro, em uma família de classe média, e desde cedo teve contato com o mundo artístico através de seus pais. Começou a escrever poemas já na adolescência, e seu primeiro trabalho foi na gravadora Som Livre, gravadora de seu pai, onde fazia triagem de novos artistas. Junto com Roberto Frejá, na banda Barão Vermelho, Cazuza formou uma das maiores parcerias do rock brasileiro, compondo grandes hits como Podia Nascer Feliz e Bete Balanço. Após Ideologia, Brasil e fez parte do Meu Show. São outras das mais de 100 canções deixadas pelo artista para o cânone da MPB, né? Para a lista, para o cânone, né? Que é a lista da música popular brasileira. Então Cazuza também muito famoso, muito conhecido, certo? Renato Russo, nascido em 1960 e faleceu em 1996. O músico Renato Manfredini Jr. nasceu no Rio de Janeiro e é um dos nomes mais importantes do rock brasileiro, tendo sido um sucesso total na década de 1980, quando o ritmo explodiu com novas bandas no país. As influências do punk internacional inspiraram Renato na criação de sua primeira banda, o Aborto Elétrico. Nossa, que nome, né? Aborto Elétrico. Tá, mas essa era a banda dele. A banda evoluiu para a Legião Urbana, até hoje uma referência para o rock nacional. Renato compôs grandes sucessos como Será, Eduardo e Mônica, Que País é Esse, Pais e Filhos, entre outros. Aí, pessoal, alguns alunos aí que os alunos conhecerem essas músicas, então, depois quero ouvir os comentários de vocês, tá? Na aula ao vivo, online ao vivo. Marisa Monte, 1967, muito famosa também. Marisa é cantora, compositora, produtora musical e uma das queridinhas da música popular brasileira. Uma das grandes artistas contemporâneas. A carioca é filha do músico Carlos Monte, que pertence à diretoria cultural de samba da Portela. Marisa foi, por isso, criada no meio do samba, de onde bebeu inúmeras referências musicais. Quando tinha 9 anos, recebeu de presente uma bateria. Aos 14, foi estudar canto e teoria musical. Ainda na adolescência, se debruçou nas aulas de canto lírico, que a levaram para estudar na Itália. Para nossa sorte, Marisa resolveu voltar em 1987. Começou a dar os primeiros passos na carreira incentivada por Nelson Motta. De lá para cá, a artista não parou, tendo criado individualmente ao lado de amigos. Quem não se lembra dos Tribalistas? Então, essa era uma banda famosa também, Tribalistas. Tá mais na época do professor ali, que é lá 1990, 2000, que essa banda estourou. Tá? Fizeram alguns hits para novelas, fizeram algumas trilhas sonoras para novelas também.
tá? Banda Tribalistas. Outro muito famoso também é Bruno Calimã. Em 1976 ele nasceu. Esses vocês vão se lembrar, tá? Já é mais da geração mais nova, tá? Você sabia que alguns hits sertanejos mais tocados no Brasil a partir de 2016, então é bem atual, foram compostos por um homem do interior da Bahia? Bruno Calimã segue no anonimato para o grande público, mas é de sua cabeça que sai sucesso das duplas como Marco e Belucci, Luan Santana e outros. Com músicas gravadas em vários países, Bruno fala especialmente sobre amor e suas canções estão na boca de milhares de brasileiros. Como as músicas Beber, Cair e Levantar, então essa eu acho que vocês conhecem, Camaro Amarelo e Domingo de Manhã. Então, são dele essas músicas que eu citei aqui para vocês. Então é desse compositor Bruno Calimã, tá? Moraes Moreira, também muito famoso, nascido em 1947 e faleceu também este ano, 2020. Antônio Carlos Moreira Pires, Ituaçu, nascido na cidade de Ituaçu, 8 de julho de 47, Rio de Janeiro, e falecido então 13 de abril de 2020. Mais conhecido como Moraes Moreira, foi um músico e compositor brasileiro. Durante a década de 1970, ele foi membro do grupo Novos Baianos, entrando mais tarde numa carreira solo que rendeu 29 álbuns. Moreira esteve envolvido na gravação de 40 álbuns completos com os Novos Baianos e o trio elétrico Dodô e Osmar, além de mais 2 álbuns com o guitarrista Pepeu Gomes. Tornando-se um dos compositores mais versáteis do Brasil, sintetizou gêneros como rock, samba, choro, frevo, baião e música erudita. Em 2012 foi eleito como o 98º maior voz da música brasileira pela Rolling Stone Brasil. Acabou Chorare, lançado pelos Novos Baianos em 1972, foi classificado pela mesma revista como o maior álbum brasileiro de todos os tempos, né? Então, Moraes Moreira, famosíssimo aí, né? Um grande compositor brasileiro que se destacou na música popular brasileira. Então, Moraes Moreira, ok, pessoal? Eu peço para vocês que o professor abordou esses 30 maiores compositores, mas claro, existem muitos outros compositores brasileiros. Se eu não citei algum aqui, né, eu peço que vocês mandem para mim por e-mail ou falem comigo na aula online, tá, ao vivo, ali no Clipe Escola, para que nós possamos discutir. Ó, professor, você não citou esse, vamos ver se é compositor mesmo, né? Então, vamos debater, vamos trocar essa ideia, né? Procurem aí se eu não mencionei algum cantor, aliás, algum compositor preferido de vocês, tá? Dei uma pesquisada nessas aulas que eu fiz para vocês nessas 3 semanas, tá? E vejam se o professor esqueceu, então, de algum compositor. Se vocês querem que eu fale de algum compositor da preferência de vocês, né? Que vocês escutam, que vocês gostam, né? Então, mandem para mim, falem comigo na aula ao vivo, tá? Para que o professor possa ir atrás e ver se são compositores mesmo também. Não basta ter só músico, tem que ser compositor, tá? Como nós vimos ali, Bruno Calimã, ele não é muito conhecido, mas ele compôs músicas conhecidíssimas que outros cantores estão cantando, né? Então, às vezes a gente acha que essas músicas são desses cantores, mas na verdade não. Foi o Bruno Calimã que compôs esses hits sertanejos que nós escutamos hoje, certo, pessoal? Então, para vocês, pessoal, tá chegando o frio, já chegou, né? Tá esfriando mais. E eu peço para vocês que se cuidem, se agasalhem, tá? Cuidem da voz de vocês, tá? Cuidem da questão também da flauta, treinem, pessoal, não esqueça de treinar a flauta, por favor, porque nós precisamos estar afiados para quando voltarmos às aulas presenciais, aqueles que têm a flauta, claro, não deixem de ensaiar. Dúvidas também mandem para mim, não esqueça de mandar dúvidas para mim, questão da flauta, se tem alguma dúvida em alguma posição, tá? Na digitação da flauta, mandem para o professor, que o professor terá um enorme prazer de esclarecer para vocês, ok? Então, pessoal, fiquem bem, boa semana, bons estudos. Não sei se vocês têm provas ou atividades,
mas eu já desejo desde já boas atividades, boas provas para vocês, ok? E boas aulas também, certo, pessoal? Então, uma boa semana e até a próxima aula.